Fala aí galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo de educação financeira e empreendedorismo do Projeto Elabore. No encontro de hoje nós vamos continuar a falar sobre o papel, a gente estava falando sobre a origem do papel, de onde que veio, vamos resolver algumas atividades do encontro passado e teremos coisa nova aí, hein? Então fica de olho, pessoal. Antes da gente ir pro vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu joinha, apertar sininho de notificações e se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá pro vídeo! Nas páginas 22 e 23 do livro, nós tínhamos uma atividade bem interessante, que falava sobre como que é produzido o papel, como que é feito todo o processo, desde as árvores até a folha de papel que a gente tem em casa. Vamos dar uma olhada como é que ficou, gente? Então, em primeiro lugar, o papel é fabricado a partir das árvores. Olha essa imagem aí, ó, das árvores, né? As indústrias plantam suas próprias florestas, evitando o desmatamento e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Em seguida, a gente está vendo as árvores já cortadas, né? O eucalipto é cortado e levado para a indústria, onde sua madeira será cortada, descascada e picada. Depois, gente, ó, a setinha ela segue para a esquerda aí, né? E a gente está vendo essa madeira já toda em fragmentos, né? Então, ó, os fragmentos de madeira obtidos na etapa anterior são colocados na água para amolecer, fabricando a pasta de papel. Aí a gente vai mais para a direita aqui. A pasta é colocada sobre uma esteira rolante e prensada, quando se extrai toda a água desse material. Então, vocês estão vendo que a pasta está saindo ali, parece que é tipo uma torneira, né, gente? Um cano ali. E ela vai ser prensada ali naqueles rolos. Depois de seca a pasta, agora já transformada em uma grande folha, é polida e enrolada em grandes bobinas. Esse que parece um papel higiênico, gente, na verdade é uma bobina enorme de papel. Aquilo é uma máquina grandona, a gente fica achando que é um papel higiênico, né? Na verdade isso é uma máquina bem grandona, com papel bem grande. E por fim o papel é recortado das grandes bobinas, embalado e distribuído para lojas e papelarias onde será vendido. Como vocês estão vendo nessa caixinha aí com folhas de papel, parece até papel sulfite, né? Na página 25 nós tínhamos uma atividade que era para falar sobre produtos que são feitos de papel, né? E também falar sobre como que a gente pode fazer para economizar papel. E aí, que ideias vocês tiveram, gente? Existem vários produtos que são feitos de papel, né? Por exemplo, o caderno ele tem papel, o papel que a gente utiliza, papel higiênico, papel toalha, guardanapo, é tudo papel, né? Nós temos caixas de produtos também que tem também partes feitas em papel, embalagens que são feitas ali de alimentos em papel, caixinha de leite, né, um tipo de papel ali feito que fica parecido até um papelão, né, um Tetra Pak ali que eles chamam. Então a gente tem várias coisas que são feitas de papel. Uma das formas que a gente tem de economizar papel, né, não gastar muito papel, é reutilizar folhas que a gente de repente faz uma impressão de um pedacinho só e sai errado, a gente pode usar depois como um rascunho, usar a folha inteira. Eu sempre recomendo aos alunos, quando eu dou aula de matemática, tem alunos que têm uma mania de fazer continhas de rascunho na última folha do caderno. E eu falo para os alunos, pode fazer isso, mas não vai fazer uma conta e jogar a folha fora. Utilize a folha inteira, na hora que ela não tiver um espaço sequer, aí sim você pode descartar essa folha de rascunho. Então a gente pode tomar essas medidas para poder economizar papel e não gerar desperdício e causar problema para o meio ambiente. Agora lá na página 26 nós tínhamos algumas perguntas para avaliar se a gente toma a atitude correta em relação ao uso do papel. Vamos dar uma olhada? A primeira falava sobre usar um lado só da folha quando a gente vai desenhar ou escrever, né? Ou usar os dois lados. O ideal é sempre usar os dois lados, né, gente? Porque se você usar os dois lados, você gastou uma folha só no lugar de gastar duas para fazer as coisas que você faria dos dois lados. Na segunda fala sobre impressões que saem erradas, o que você faz com a folha. Amassa e joga no lixo ou utiliza como rascunho? A ideia certa é usar como rascunho, né, gente? E na terceira, a atitude certa é sim, separar embalagens de papel para serem recicladas. Ó, uma ideia boa para ajudar a preservar o meio ambiente. E quando a gente vai consumir, comprar produtos, a gente pode muito bem olhar, né? A gente tem que ter essa atitude de olhar se a embalagem, sim, se ela é uma embalagem reciclável, né, gente? E agora, já que a gente falou bastante de papel, vamos falar de um outro produto? Agora a gente vai falar sobre o plástico.
Olha que legal, a gente vai falar do plástico, né, gente? Dá uma olhada aí na página 27, esses objetos que estão aparecendo de plástico. Vamos dar uma olhada? Olha só que legal, ó. Muitas das embalagens a seguir fazem parte do seu cotidiano, não é mesmo? Observe as imagens, converse com seus colegas e professor e circule as que representam objetos que são feitos de plástico. Olha só, gente, nós temos ali um balde, né? Existem baldes de vários tipos de materiais, mas esse aí, será que é de plástico? Depois tem uma garrafa com líquido verde, parece um produto de limpeza, né? Será que é plástico? Se for, circula aí. Depois tem um trenzinho ali, que não sei, gente, eu tô com uma impressão que é um material aí, vamos ver, quero ver a opinião de vocês. Depois eu vou falar no próximo encontro o que deu. Aí a gente tem uma mangueira, será que é plástico? Tem um copo ali embaixo, talheres, tem parece um vaso, né, de flor de planta, né, gente? Será que é plástico? Aí nós temos uma garrafinha, parece que é uma garrafinha de água, uma sacola e uma caixa. E aí, gente, o que será que é plástico? Circula aí aquilo que você acha que é plástico. Eu acho que tem um aí que deixaria um pouco em dúvida. O resto eu não tenho a menor dúvida. Vocês viram que legal? Tem bastante coisa que é feita de plástico, né, gente? Vamos dar uma olhada agora no texto lá da página 28? Lê comigo aí. Alguns objetos não são feitos de plástico, porém possuem o plástico em sua composição. Observe a etiqueta de uma roupa. Se nela estiverem escritas as palavras nylon ou poliéster, significa que os fios do tecido são descendentes diretos do plástico. De onde vem o plástico? O plástico é um material feito a partir do petróleo. O petróleo é aquecido e misturado a produtos químicos, que após reações dão origem ao plástico. Existem diferentes tipos de plástico, com diferentes formas e cores, que podem ser moldados. Fio de plástico? Quando o plástico é aquecido e colocado em um recipiente com muitos furos, surgem os fios de plástico, que depois de esfriarem, são enrolados em carretéis. Quanta informação boa, né, gente? Vocês viram a história do petróleo? O petróleo ele é um material que é encontrado na natureza. E só para vocês entenderem como é que funciona, os seres que viveram no passado, né, há muitos anos atrás, animais, seres vivos como plantas até, mas principalmente animais, depois que eles morrem, né, e ficam lá debaixo da terra e se decompõem, esses materiais eles vão se decompondo e eles se tornam lá no futuro, depois de um tempão, no petróleo. E aí as empresas descobriram que esse petróleo era um material que servia para muitas coisas. Uma das coisas que o petróleo serve é para produzir a gasolina que é colocada nos carros, por exemplo, o óleo diesel que é colocado nos caminhões, óleo, por exemplo, de para várias utilidades, né, de óleo de máquina, por exemplo, é feito de petróleo. Mas o petróleo ele serve para fazer o plástico também, através desse processo químico que a gente viu. Muito legal, né? E aí esse plástico quente, passando por furinhos, viram fios que podem fazer roupas. Olha que bacana. A gente muitas vezes usa roupas que tem plástico na sua composição. Muito legal isso, né, gente? A gente nem imaginava, né? Nem tudo é de algodão, né? Tem coisa que é feita de plástico. Mas aí na hora que você pega, ele é macio. A roupa é macia, ela não é dura, né? A gente imagina uma roupa de plástico, você vestindo uma garrafa PET, ficando lá tudo durão, assim, né? Na verdade não, são fiozinhos bem fininhos que a gente no final nem percebe. Agora vamos ler uma reportagem sobre canudos de plástico lá na página 29. Proibição dos canudos de plástico. O mundo declarou guerra ao canudo de plástico. Segundo dados da ONG Ocean Conservancy, sediada nos Estados Unidos, foi o 7º item mais coletado nos oceanos em todo o mundo no ano passado. No Brasil, o município do Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade brasileira a proibir seu uso. Quem for flagrado usando um canudo errado é intimado a substituir o produto no prazo de 60 dias. Pessoal, o abuso de muitas pessoas, né, de utilizar, por exemplo, a pessoa pega canudo para brincar, muitas vezes, e não só para tomar aquele líquido que está lá, gera esse tipo de problema, né, o exagero. Na verdade, se todo mundo usasse com moderação os canudos, ou quando não fosse necessário, pudesse tomar aquela bebida sem canudo, né, um copo aberto, por exemplo, já evitaria o uso de um plástico desnecessário, né, gente? É claro que a gente sabe que não é um canudo, 2 canudos que vão causar um problema enorme para o meio ambiente, mas causa um pouco de problema que se junta com outros problemas e aí pode ser ruim, né?
É lógico que essas proibições elas vêm e vão, tem lugares que não é proibido, tem lugares que é proibido. Se a gente pode utilizar canudinhos também que são feitos de papel, que se decompõem mais rápido, é uma ideia boa. Ou canudo reutilizável, tem gente que usa canudo, a pessoa tem um canudo lá de metal e ela lava aquele canudo e depois ela reutiliza. É uma ideia, né, gente? E você utiliza canudos de plástico? Quantas vezes e por quanto tempo você utiliza o mesmo canudo? Por que você acha que tem uma preocupação para proibir canudos de plástico? E você tem alguma ideia que possa substituir o canudo de plástico? Escreve aqui nos comentários, gente, se você tem alguma ideia sobre o que pode ser feito para substituir o canudo de plástico por alguma outra alternativa, seja do que eu já falei aqui ou se você tem alguma outra ideia, coloca aqui nos comentários. E, gente, às vezes, com algumas situações como essa de proibição de canudo de plástico, que muitas pessoas não gostaram dessa proibição, né, porque atrapalha a nossa vida, às vezes a gente está tão acostumado, surgem ideias muito boas. Tem gente que aproveita essas situações para ter ideias, colocar em prática ideias, empreenderem, né, fazerem um empreendimento, colocar uma ideia lá para funcionar e conseguem se dar muito bem. Vamos ler algumas reportagens sobre isso? Dá uma olhada lá na página 30. Estoque de canudo de aço acaba em empresa após proibição de plástico no Rio. A repercussão de que a cidade do Rio de Janeiro se tornaria a primeira capital a proibir o fornecimento de canudos de plástico em estabelecimentos comerciais fez com que empreendedores pensassem em uma saída para essa situação. Foi aí que surgiram empresas dispostas a contornar esse problema. Nessa cidade existe uma empresa que diz vender cerca de 20 mil canudos de inox por mês. Para substituir plástico, o empreendedor paraense cria canudinhos feitos de bambu. O empreendedor paraense se antecipou com o receio de que a proibição do uso dos canudos de plástico chegasse ao seu estado. Ele possui uma barraca de água de coco e fornece os canudinhos gratuitamente a seus clientes. Após o uso, o canudo de bambu ainda pode servir como adubo após ser triturado. Vocês viram que ideias bacanas, gente? Teve um empreendedor que fez canudinhos de alumínio e está vendendo muito canudinho de alumínio, de inox. Inox é aquele material que é usado em talheres, em garfo, faca, sabe? É um material que não enferruja, né? Isso é importante, não dá para tomar um líquido num canudo enferrujado. Alumínio, inox, eles não enferrujam. E é uma ideia muito boa. Já o outro empreendedor usa um material que depois, aquele canudinho de bambu, ele pode ser utilizado, depois de triturado, como adubo para plantas. Olha que ideia brilhante, né, gente? Tem umas ideias muito legais. E é isso aí, pessoal, nosso encontro vai ficando por aqui. Eu vou pedir para vocês mais uma vez não esquecerem de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, apertar o sininho de notificações se vocês tiverem dúvidas. Comentem! E é isso aí, até o próximo vídeo, gente. Tchau!